Deltan Dallagnol, como eu disse aqui no começo do programa, ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, renuncia ao cargo de procurador do Ministério Público Federal para entrar na política. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a expectativa é a de que Dallagnol se filie ao Podemos, seguindo os passos do ex-juiz Sérgio Moro. Sua intenção seria de disputar a eleição de 2022 para deputado federal, uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele emitiu um comunicado em suas redes sociais. Nós vamos acompanhar exatamente agora um trecho. Oi, pessoal. Eu estou pedindo meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu quero contar o porquê, para você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção ao longo dos últimos anos. Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato e quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar. Esse momento difícil nos desafia a fazer tudo o que está ao nosso alcance pelos meios democráticos para desfazer os retrocessos do combate à corrupção e restaurar a justiça. Nós precisamos manter a esperança viva e lutar pela transformação que nós queremos. Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Assim que essas ideias se concretizarem em planos e ações, eu vou compartilhar com vocês por aqui, porque a transformação só virá pela soma dos nossos esforços. Neste momento, eu quero que você guarde isto na sua mente e no seu coração. Nós podemos sim transformar o Brasil por meio do exercício da cidadania, do voto consciente e da participação de cada um de nós na solução dos problemas sociais. Me siga nas redes sociais para continuar recebendo informações sobre como nós podemos juntos fazer essa transformação que nós sonhamos no nosso país. Fala do agora ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, e eu já quero discutir justamente essa candidatura que tem muitos reflexos, né, Constantino? Como é que você vê aí? Tem simbolismo nessa história. O Deltan faz parte do mesmo grupo político do ex-juiz e também agora candidato, a gente só não sabe a quê, Sérgio Moro. Eu quero saber como é que você viu essa movimentação. Pois é, Paulo, boa tarde a você e a todos. É curioso, né, porque de uma certa forma a decisão do Deltan Dallagnol, compreensível no âmbito individual e até mesmo na descrição que ele faz do cenário político de enfraquecimento da operação que ele ajudou, que ele contribuiu muito para tornar um fator de esperança a muitos brasileiros no combate à impunidade, né? Ao mesmo tempo alimenta a narrativa dos bandidos e principalmente do PT, a maior organização criminosa política do Brasil, de que foi uma operação politizada, né? De alguma maneira, a ida de Moro para o governo Bolsonaro e depois ele agora procurando em que cargo político se candidatar e junto o Deltan Dallagnol alimenta essa narrativa. É inevitável e é inegável isso. Mas eu entendo, e toda a minha simpatia à decisão do Deltan Dallagnol, alguém que eu tenho como sério, não é fácil abandonar a magistratura, não é fácil abandonar o Ministério Público, são cargos
robustos, que pagam bem, que têm suas vantagens, que você não pode ser simplesmente demitido, né? Então você abrir mão desse tipo de privilégio, porque é um privilégio, e o Poder Judiciário, em geral, é o que mais tem privilégios no setor público, via de regra. Você abrir mão disso e ir para a política, que é um campo incerto, que você precisa de eleitor, é sempre um passo ousado, arriscado, como ele mesmo coloca, né? Eu acho que ele tem um recall, ele tem um nome que o torna bastante competitivo, dependendo do cargo que ele for disputar. Deputado, sem dúvida, ele é muito competitivo, né? Então ele tem isso mais ou menos garantido, o que também nos leva à reflexão de que na própria política existem muitas vantagens e muitos privilégios. E, por fim, a reflexão sobre essa mensagem central que ele traz, né? Tentei fazer o máximo possível por uma via, percebi que esbarrei ali no sistema, o sistema está reagindo, o sistema está fazendo de tudo para enterrar a Lava Jato e o sonho de combate à impunidade, agora vou tentar desafiar o sistema de dentro dele pela via política, vou me unir aos políticos, vou me tornar um político para ir contra a má política, né? É um discurso que tem muito apelo, né? É o político antipolítica, ou antissistema, pelo menos, né? Isso tem muito apelo, até porque a gente sabe que a política, via de regra, tem muita podridão mesmo. Agora, uma coisa é fazer promessas, outra coisa é você conseguir de dentro, né, realmente mudar. Isso exige um grau de pragmatismo, um estômago para tolerar muitas coisas, e veja o que aconteceu com o próprio Moro, né? Ele, como ministro, ficou decepcionado que o seu principal projeto de lei foi bastante desidratado e tudo, e por outros motivos além desse, pulou fora, né? Saiu. E aí oferece agora uma espécie de esperança messiânica, se o cargo disputado for realmente a presidência, né, de que ele volta por cima e ali ele faz e acontece. Não é assim que a banda toca, né? Então, isso tem algum apelo emocional aí para uma parcela do público, principalmente o público lavajatista, que se sentiu um tanto órfão ou decepcionado com as dificuldades reais, concretas desse governo, né, em entregar promessas também muito utópicas e realistas. E agora ele se oferece como a novidade para fazer acontecer. Uma vez mais, se acreditarem que ele vai fazer acontecer, vão se decepcionar, porque, infelizmente, o sistema é mais poderoso do que qualquer um desses. Agora, Pipano, pensando aqui, obviamente, para o Podemos, esse é um excelente negócio, né? O Deltan, com certeza, vai ser um puxador de votos e vai levar muita gente com ele para a Câmara. Agora, tem algo também por trás dessa candidatura, não é apenas o interesse aí de mudar o Brasil, enfim, esse discurso que você viu, inclusive agora o Deltan fazendo, apelando até para que as pessoas parem e pensem com seus corações, enfim, um discurso bem politizado. Você acha que ele está buscando algum tipo de proteção com a candidatura, com medo de ser preso? Eu não diria isso, Paulo, chegar ao ponto de ter medo de ser preso, né? Esse discurso político, messiânico, um pouco religioso dele, mostra também bastante da personalidade dele, né? O Deltan, ele chegou ao limite dele no serviço público, aí no Ministério Público. Ele já foi, inclusive, alvo de algumas advertências, ele não tem mais o protagonismo de uma operação como a Lava Jato, então ele se tornou um procurador comum, né? E talvez ele queira mais do que é justo, né? É importante que qualquer um de nós tenha, de fato, ambição de sempre procurar algo maior. E ele no Podemos, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das estrelas da banda. Ele entra para um partido pequeno, mas é um partido com ambições, é um partido que, especialmente no Paraná, vai se estruturando muito bem. Já tem 2 senadores, o Álvaro Dias e o senador Oriovisto Guimarães, que, por sinal, é autor aí de uma PEC, ele está buscando assinaturas para uma PEC que introduz uma mudança no segundo turno das eleições, que passariam a contar não com os 2 mais votados, mas com 3. Uma coisa meio exótica. Existe isso em eleições parlamentares da França, mas enfim, não acredito que tenha isso. Mas voltando aí ao Dallagnol, eu acho que ele tem sim muita chance de êxito nessa nova empreitada. E eu espero que ele só não tenha, por exemplo, de novo, arroubos aí, né, como no momento
em que ele pensou em constituir aquela fundação que ninguém entendia muito bem o que seria, e consumindo para isso 1,5 bilhão de recursos recuperados aí nas questões relacionadas à Petrobras. Agora, pensando também no aspecto político, Serrão, o Deltan, para quem não sabe, é membro da Igreja Batista, tem um relacionamento muito bom com o público evangélico, que é um público mais cativo do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. A candidatura dele também auxilia o projeto da terceira via do Moro nesse sentido? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa entrada do Deltan Dallagnol na política, que não é novidade alguma, ela pode trazer um indicativo de uma pedra que já cantamos. É muito mais provável que Deltan venha candidato a deputado federal pelo Paraná e que Sérgio Moro não venha candidato à presidência da República, mas sim ao Senado. A impressão que passou, que fica nos bastidores, pode ser verdadeira ou falsa, é uma impressão apenas, é de que tanto Moro quanto Dallagnol estão se organizando para se blindar do que eles sabem que vem de pancada do mecanismo contra eles. Eles já vêm sofrendo esses ataques desde o tempo da Lava Jato. E com a derrocada total da Lava Jato, graças à inocência dada pelo Supremo Tribunal Federal a Lula, a descondenação, como virou moda chamar, essa ameaça aos dois e aos membros da Força Tarefa ficou muito grande. O PT tem objetivos de processar tanto Moro quanto Deltan Dallagnol, exigindo ressarcimentos pelo tempo em que Lula ficou preso, os 500 e poucos dias em que Lula ficou preso. Então, essa questão é crucial. Agora, Dallagnol é um candidato altamente viável a deputado. Ele tem consigo, como você bem lembrou, o fato de ser membro da primeira igreja batista lá de Curitiba. Isso atrai o voto evangélico. Mas o próprio Deltan, todo o discurso dele sempre foi pautado por meio dessa ética protestante, por essa defesa no combate à corrupção. E a candidatura dele mostra, de novo, em 2018, o tema anticorrupção e o tema anti-PT pautaram a eleição que, surpreendentemente, colocou no poder Jair Bolsonaro. E essa tendência se repete novamente para 2022. Não sabemos o quanto isso será explorado, mas as candidaturas de Moro e de Deltan indicam que o tema corrupção anticorrupção, ele entra totalmente na pauta do dia. Só que essa questão, por um lado, também pode acabar beneficiando o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, como estratégia política para vencer uma eleição majoritária, pode não ser a melhor para o Podemos, mas esse grupo resolveu partir para a visão de que, com eles, tudo podemos. Então, vamos ver o que vai realmente, efetivamente acontecer. Bruna Torlai, minha querida, você acha que isso pode ser considerado também uma defesa do legado aí da Lava Jato? Era a única maneira? Porque se nós formos analisar, Sérgio Moro e Deltan são as figuras mais conhecidas da operação, né? Aqueles que realmente se colocaram à frente de todo esse processo. Agora são candidatos, estão aí se encaminhando para a vida pública. Era a única forma de defender o legado ou havia outra maneira, Bruna? Olha, o legado da Lava Jato realmente ele foi jogado, né, pela janela aí com a decisão do STF, como o Serrão falou muito bem. E deve ter sido um golpe muito duro em todas as pessoas que trabalharam, não unicamente nas duas lideranças principais, talvez pelo menos mais conhecidas, que são Deltan e Moro, como também todos os envolvidos, né, cada pessoa que contribuiu de alguma maneira para fazer com que ela funcionasse. Deve ter sido muito difícil para essas pessoas, né? Agora, eu vejo não apenas a defesa do legado da Lava Jato, mas a defesa de um elemento que fez parte da Operação Lava Jato e que permanece vivo em várias das pessoas que, de alguma maneira, apoiam ou têm boa memória daquela operação, que é a defesa de um elemento que é clássico na história do Ocidente, que é entender que, sem virtude, a política vai sempre degringolar. Por quê? Porque se você não tem
a prática da virtude como elemento central da convivência dos seres humanos, claro que você tem muitas pessoas viciadas e viciosas na política, mas se você não tiver uma gama mínima de virtuosos, né, a chance de a gente viver um inferno, como, por exemplo, o que a gente está vendo agora no Brasil, ela é muito grande. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem essa tal dessa classe política que simplesmente ela mostra, ela joga na cara dos brasileiros todos os dias que ela não está nem aí para o Brasil, né? Tanto que a gente vê aí o Paulo Guedes deixando um pouco de lado o projeto original, né? A gente está vendo aí a mudança, né, entre juros e dólar, a gente está vendo, ele está aparentemente, ao que tudo indica, até uma desistência ainda que provisória do tipo, olha, não dá mais para né? Esse caminho tá complicado porque o Brasil são muitas os passes que se cobram para a gente aprovar cada coisa. Então a gente vê a dificuldade do governo Bolsonaro, que foi um governo que tentou exercer o tempo todo a virtude da coragem, a gente vê a dificuldade. Ainda assim, né, se não houvesse esse governo, que essas pessoas implicadas nesse governo que tentam manter aí vivas a virtude, a gente não teria nem o mínimo de esperança de ter alguns avanços no Brasil, né? E o Deltan Dallagnol, eu vejo como alguém, não é só a ética protestante, etc., é alguém que traz à tona algo a que todas as pessoas são sensíveis, que é a defesa justamente dessa virtude cardeal chamada justiça como cerne disso que a gente chama de prática política. Você não tem política sem prática da justiça. A justiça é a virtude cardeal da política. Então, a partir desse momento, o que é estranho é você ver um STF violentando, ministros do Supremo violentarem a justiça. A partir do momento que a gente vê um procurador que fala, nossa, eu estou vendo o judiciário mesmo ser vilipendiado, né? Por mais que o Ministério Público seja independente, a formação deles é semelhante àqueles que estão no judiciário. Aí é natural que ele veja aí como necessário pessoas do seu perfil no legislativo, né? Eu entendo que esse elemento que o Serrão levantou aí da blindagem, tanto dele quanto do Moro, e tenham entrado no cálculo político, e eu acho bom que tenham entrado no cálculo político, porque seria um absurdo ver Moro ou Deltan Dallagnol condenados e atrás das grades, isso seria um escárnio. Então, não são perfis, ambos têm uma cabeça social-democrata, o Moro acho que nem sabe o que é, mas o Deltan tem um pouco mais de consciência, eu não duvido que seja social-democrata, acho que está no partido certo, mas é um homem digno, é um homem decente, é um absurdo colocar uma pessoa como ele, encrencá-lo na justiça, é um negócio inadmissível. Então, tomara que vença, tá? Tomara que esse paraíso saia muito bem na eleição, justamente porque ambos aí foram caçadores de piratas, né? Piratas, estou falando aí de todo esse pessoal de Brasília, esse pessoal do Centrão. Então, eu acho muito interessante que eles acabem em Brasília para mostrar aí para esse pessoal que eles também fazem parte do sistema. A gente costuma dizer, o sistema é podre. Mas a partir do momento que você tem alguns virtuosos dentro de um sistema podre, essa podridão do sistema, ela percebe que ela tem limites. E eu acho, nesse ponto de vista, talvez isso também alimente aí a decisão do Deltan Dallagnol, né? Não é só cálculo político frio, também é, como o Serrão muito bem indicou, né? Mas eu acho que também tem, assim, a defesa de que a prática da virtude, sobretudo dessa virtude cardeal chamada justiça, ela é necessária para que o ambiente político seja minimamente saudável, ainda que seja impossível a gente se livrar completamente de podridão, de corrupção, dessas coisas, né? Eu vejo dessa maneira, Paulo. Perfeito, Bruno. Agora eu quero saber de vocês justamente o seguinte, acho que a pergunta central que está colocada nesse debate com essas duas candidaturas, tanto do Sérgio Moro quanto do Deltan Dallagnol. Eu quero saber se a credibilidade do legado da Lava Jato, de alguma maneira, ela é afetada com essas candidaturas. Você acredita nisso, ô Piperno? Você acha que isso prejudica diretamente o legado que a Lava Jato deixa, ou você vê de uma outra maneira? Eu quero que vocês possam discutir um pouco isso aqui. Ô Paulo, friamente não. A gente não pode ter a ilusão, né, de que pensar, enfim, não dá para imaginar um mundo perfeito, né, que funcione organicamente, como tudo de forma como a gente sempre idealiza, em que, por exemplo, alguém que tenha sido protagonista de uma ação tão marcante como essa, e aqui não vou nem entrar no juízo de valor, se foi boa, se foi ruim, se ajudou o país a acertar suas contas com, enfim, com o sistema, né, como a gente gosta de dizer, mas o fato é que ela foi uma operação marcante. Então, é natural que os seus protagonistas, que os seus líderes, a partir do momento em que a operação não existe mais, tentem tomar outro caminho
usando tudo que foi feito aí como um grande estandarte, né? Como sabe, sua grande propaganda então, Piperno, de campanha. Mas eu estou me referindo justamente a essa mistura da justiça com a política. Eu quero saber como é que vocês enxergam justamente isso, porque nós estamos falando de um ex-juiz e de um procurador. Vocês acham que isso, enfim, não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de conflito de interesse nesse sentido? Eu quero discutir um pouco isso com vocês, porque eu acho que o centro da discussão está nisso. Ô Paulo, veja, eu acho que assim, é muito mais discutível a atuação do Moro em 2018, quando às vésperas da eleição, ele então resolve liberar a delação premiada do Palocci, que tinha sido feita lá em março. Então, como é que fica isso? Como que fica isso? O Moro candidato. Aí eu acho que foi um juiz que naquele momento interferiu. Então, agora, esse é o meu ponto. Agora, hoje, o Moro candidato... Não, estou querendo discutir justamente isso com vocês. Bruna, quero saber a avaliação de vocês. Eu acho que tem que interferir. Eu acho que ele perde isenção. Ele não está lá para ser... Perdeu isenção ou não, Bruna? Ele não está lá para ser um ator político. Eu acho que não só não perde a isenção, como mostra que a partir do momento que você tem um judiciário técnico, frio e que não tem a intenção de ter alguma influência nas escolhas políticas da sociedade, a gente tem um judiciário que não serve para nada, tá? Eu acho assim que a Operação Lava Jato, ela tem qualquer a condenação de corruptos vai ter uma dimensão política, qualquer uma, não precisa ser a Lava Jato, a gente pode pensar em outras, tá? Agora, não tem como desvincular a justiça e política, justamente como eu disse anteriormente, então, a justiça, a virtude da justiça, que se traduz no que a gente chama de sistema judiciário enquanto instituição, ela é a virtude propícia para a prática política. A gente está num mundo, o mundo moderno, ele é completamente contaminado por 3 ideais: pragmatismo, realismo e utilitarismo. E a gente só consegue pensar nessas 3 chaves. E aí a gente coloca o judiciário como se fosse uma instância separada, santificada, que não tem nada a ver com política. Aí não pode ter... Veja, uma Suprema Corte não pode ter nada a ver com política, porque ela protege a integridade da Constituição e elas têm que estar acima dos partidos tomados da sociedade, a Suprema Corte. Agora, não significa que homens da justiça não possam, justamente com base no seu conhecimento profundo das leis, contribuírem com o legislativo. E a gente está falando contribuir é uma coisa muito generosa. Eu acho que você pode chegar de uma outra forma. Você pode chegar como interferência. E um homem da justiça, ele não está lá para isso. Ele está lá exatamente para julgar. A interferência que eu vejo é o seguinte: tem um corrupto aí que prejudicou o Brasil. Qual que é a interferência do juiz? É jogar na cara da sociedade: vocês vão votar nesse corrupto que merece para cadeia? Eu acho que um juiz que interfere, se você quiser usar esse termo, Piperno, que interfere dessa maneira, ele está fazendo bem para o país. Então, eu acho que ela posso dar meus... Por favor, Constantino, eu quero saber de você justamente isso. E se fosse ao contrário, se a gente estivesse aqui justamente num governo de esquerda, enfim, com uma operação mais alinhada a um governo de esquerda, qual seria a posição de vocês? Então, nós estamos vendo, né, o que uma corte constitucional, como lembrou a Bruna, indicada por partidos de esquerda, na verdade quadrilhas, né, que usam o manto esquerdista para se blindar, é o que elas estão fazendo em termos de perseguição política. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja, desde o início ficou muito claro que a Operação Lava Jato, inspirada na Operação Mãos Limpas, ia jogar com o apoio da opinião pública e, portanto, também da mídia, para poder combater um sistema apodrecido. E o sistema está reagindo e hoje parece que venceu, entre aspas, o cabo de guerra. Né? Houve um momento ali de esperança. Agora, isso não quer dizer que o juiz ou o procurador eram agentes politizados no sentido de esse eu vou perseguir porque é oposição e esse é do meu partido, eu não vou perseguir. Não foi isso que aconteceu. O ex-juiz, assim como agora ex-procurador Moro e Dallagnol, eu não tenho nada a falar sobre eles, nada negativo. A postura política do Moro depois é que eu tenho várias críticas. Agora, enquanto juiz, ele fez as coisas que tinha que fazer. E nós estamos vendo o tamanho e o poder da quadrilha que ele enfrentou. Nós estamos vendo a reação. Quase destruíram a vida deles. Né? De maneira absolutamente injusta. Então é óbvio que ali ele tinha que contar com a opinião pública de certa forma, porque imagina se com a opinião pública aconteceu o que aconteceu, o que aconteceria se fosse esse mundo idealizado, né,
pipérnico, só para brincar um pouquinho, mas esse mundo idealizado da imparcialidade total e do juiz objetivo fechado numa sala decidindo. Perfeito. Ora, todo mundo sabe qual seria o resultado disso. Então ele tinha que, naquele momento, ele tinha que contar com a opinião pública para poder fazer valer a lei, fazer justiça. Serrão, quero te ouvir também para a gente fechar esse assunto. Eu vou chamar meu VAR, porque eu tenho uma visão muito crítica da Lava Jato. Costumo fazer uma análise incomum que incomoda muita gente sobre a Lava Jato, mas essa análise é realista. Vou apelar ao maquiavelismo utilizado pela Bruna Torlai para mostrar que a Lava Jato não pode ser tratada emocionalmente como ela foi até agora. Ela tem virtudes de combater a corrupção, um mal que detona o Brasil. Mas ela teve e chamou a atenção para alguns vícios muito perigosos do nosso país, vícios estruturais, que não foram efetivamente cuidados. Por exemplo, um deles, o principal deles talvez, o regramento excessivo em vigor no Brasil. Ele permitiu duas coisas, ou o rigor seletivo ou o perdão conveniente. A Lava Jato, ela atuou muito do ponto de vista da tentativa de punir agentes políticos, mas ela não funcionou bem na punição aos agentes econômicos. E a corrupção no Brasil, ela é a união entre a máquina estatal e esquemas privados gigantescos. Exemplo claro, para deixar bem claro para quem vai estar nos assistindo. A Lava Jato falhou no combate a crimes societários. Os crimes cometidos contra a Petrobras foram mal apurados. E os crimes cometidos contra a Eletrobras, tão gigantescos quanto a Petrobras, sequer foram tocados. Então isso é um ponto grave. Outra questão também que chama atenção. A Lava Jato pegou doleiros, mas não pegou banqueiros. E a quantidade de dinheiro roubada, movimentada na Lava Jato, não poderia acontecer sem a presença muito organizada e estruturada nos bastidores do sistema financeiro, de bancos tanto do Brasil quanto bancos do exterior, bancos transnacionais. Isso aí também passou completamente batido. Então a Lava Jato, ela não mexeu no cerne do mecanismo de corrupção. Apenas pareceu que fez isso. E esse é o ponto grave. Essa questão é que tem que ser tratada. O Supremo Tribunal Federal, ele fez críticas muito duras à Lava Jato e que essas críticas ainda não foram respondidas do ponto de vista técnico e jurídico. Mesmo esse Supremo, nós sabemos muito bem, tendo atuado meio que para o lado obscuro da força. Então, são questões graves que têm que ser tratadas.